Esse é o encontro número 2 da nossa série sobre a guerra interior. E no encontro de hoje eu quero falar sobre o coração de Deus. Como está o coração? Onde está o coração de Deus nessa guerra interior que nós enfrentamos? E também nessa guerra pelo destino eterno das pessoas. Então, olha só, o texto base de hoje está lá em 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9. E diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, pois não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, no encontro passado, começamos a falar sobre uma guerra que acontece dentro de cada um que crê em Cristo, a guerra da carne contra o espírito. E nós falamos então sobre essa realidade de que estamos nessa guerra. Mas queremos avançar um pouco nesse encontro e agora falar sobre o coração de Deus em meio a tudo isso. Por quê? Da mesma forma que há uma guerra em nosso interior, da carne contra o espírito, essa guerra ela acaba também se manifestando no mundo espiritual pelo destino eterno das pessoas. Você sabia que há uma guerra no mundo espiritual pela alma das pessoas? E aqui, nesse texto, a gente vê que Deus, ele tem uma missão e ele tem um desejo no seu coração. Você já ouviu talvez alguém comentando assim, né? De que, meu Deus, quanta maldade no mundo, parece que cada vez a sociedade está pior e há mais mal e mais pecado, e a gente vê a corrupção dos tempos, né? E aí, em meio a essa corrupção e essa constatação do mal, as pessoas às vezes se perguntam, mas por que Deus permite, né? Por que Deus não termina com tudo isso e não começa tudo de novo, não reinicia, né, a humanidade está perdida, não tem mais salvação? É claro que a gente entende que essa fala é de alguém que não crê na obra de Cristo, que não entende de que de fato chegará o dia em que o Senhor fará novos céus e nova terra, mas até lá, o coração de Deus, ele bate, ele anseia pela salvação de todos. Deus tem o desejo, e isso é uma realidade que eu quero que você entenda, Deus deseja que todos sejam salvos. É o que a gente leu na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e versículo 9. E Deus, ele é longânimo, ou seja, ele adia o seu julgamento. Por quê? Porque ele ama as pessoas e quer que elas se arrependam. As pessoas às vezes acham que o fato de Deus não agir ou permitir o mal é um sinal de fraqueza, mas nós que cremos e entendemos a palavra vemos que na verdade não. Isso é um sinal de força de Deus, é um sinal do amor de Deus por nós. Então, Deus ele tem uma missão, o coração de Deus ele está colocado na salvação das pessoas, e ele demonstra isso ao redor da história e por toda a Bíblia a gente vê isso, que em Cristo, na eternidade, Deus teve o desejo e ele iniciou a missão por salvar as almas, salvar as pessoas. Lucas 19:10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E essa é a grande prioridade do coração de Deus ao longo de toda a história. E ele está nos chamando nesse encontro a nos alinhar nessa guerra interior, por nós mesmos, pelo nosso coração, pela nossa alma, e exterior, para ajudar as outras pessoas a também se encontrarem com ele. Então essa guerra invisível ela está acontecendo. E o diabo e as forças do mal querem escravizar as pessoas, querem destruir as pessoas, querem afastá-las de Deus. O sistema do mundo, ele está colocado e estabelecido para afastar as pessoas de Deus. Mas lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus ele diz que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno e do Hades não poderiam permanecer firmes diante da igreja, ou seja, nós que somos a igreja somos chamados a invadir o inferno, invadir as portas do Hades e salvar as pessoas, trazer elas para Deus e participar da missão de Deus, nos alinhar com o coração de Deus. Então Deus ele está nessa missão e nessa luta, e ele luta por nós, mas também através de nós. Então, na sua luta interior e na sua guerra interna de todos os dias, saiba que o Espírito Santo está lutando com você e por você. Mas ele também quer lutar a partir de você, através de você, para alcançar e abençoar outras vidas. E para isso, nós precisamos alinhar as nossas prioridades. Se a missão de Deus, e toda a Bíblia revela, de que a maior missão de Deus foi enviar seu Filho para salvar as pessoas, se essa é a prioridade do coração de Deus, será que isso também é uma prioridade do nosso coração? Será que nós também somos apaixonados por almas, por pessoas e por vidas como nosso Deus é? Então, nós precisamos estar ligados, alinhados, conectados com o coração do nosso Pai. Eu quero te levar a uma reflexão agora.
Eu quero que você pense em quantas pessoas ao seu redor, no seu círculo de convivência, que estão longe ou afastados de Deus. Agora eu queria que você tentasse sentir o coração de Deus em relação a essas pessoas. E quanto Deus ama e quer trazer elas para perto dele. Eu te pergunto, para que você possa refletir agora e compartilhar, o que tem impedido você de lutar, de fazer parte ainda mais de forma ativa dessa missão através do Espírito Santo e com o Espírito Santo para alcançar essas vidas, para orar por elas, para levar uma palavra para elas, para ter atitude prática em amor por cada uma dessas pessoas. Eu quero também te desafiar, deixar um desafio prático para nós, então, que é que nessa semana a gente ore especificamente por alguém que a gente conhece, para que essa pessoa possa encontrar a Cristo, e depois você possa orar e pedir ao Espírito Santo ousadia para falar para essa pessoa de Deus, para convidar ela para o grupo, ou simplesmente para que você possa demonstrar o amor de Deus para essa pessoa de forma prática. Amém? Vamos nos alistar nessa missão e nessa guerra interna por nós e pelos outros junto de Deus. Eu quero te fazer esse convite nesse encontro. E que a nossa oração seja para que o nosso coração esteja alinhado ao de Deus. Que o Senhor venha nos dar sensibilidade, coragem e compaixão para nunca desistir de guerrear junto dele nessa luta pelas pessoas e pela vida delas, que são os bens mais preciosos, são aquilo que há de mais valor sobre a face da terra. É eu e você e as pessoas ao nosso redor. E Deus quer salvar a todos. Em nome de Jesus, que você possa estar com o seu coração alinhado com o do Senhor. Deus te abençoe.